Baseado em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13. Como foi o cerco romano a Jerusalém? De acordo com os relatos em Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, o cerco romano a Jerusalém foi um evento catastrófico. Jesus profetizou que a cidade seria cercada por exércitos, e que haveria fome, pestilência e terremotos. Os historiadores relatam que o cerco começou em 70 d.C., quando as legiões romanas lideradas pelo general Tito chegaram à cidade e começaram a bloqueá-la. Os romanos cortaram o fornecimento de alimentos e água para a cidade, o que causou uma grande fome e muitas mortes. Os zelotes judeus, que haviam se rebelado contra o domínio romano, controlavam a cidade, mas havia também uma facção pró-romana liderada pelo sumo sacerdote Ananias. Houve conflitos internos entre essas facções, o que enfraqueceu ainda mais a resistência judaica contra os romanos. Os romanos usaram várias táticas para tentar invadir a cidade, incluindo a construção de rampas para escalar as paredes e o uso de torres de cerco para lançar pedras e projéteis sobre as defesas judaicas. Eventualmente, os romanos conseguiram invadir a cidade e destruíram o Templo de Jerusalém. O cerco romano a Jerusalém resultou em uma grande quantidade de mortes e sofrimento, como descrito nos relatos bíblicos. A destruição do Templo de Jerusalém foi um evento traumático para os judeus, e marcou o fim de uma era na história judaica. Baseado nos relatos de Joséfo e outros historiadores, como foi o cerco romano a Jerusalém? O cerco romano a Jerusalém em 70 d.C. é um evento bem documentado na história, com relatos de historiadores como Flávio Joséfo e Tácito. Aqui está um resumo dos principais acontecimentos do cerco romano. Início do cerco. O cerco romano a Jerusalém começou em abril de 70 d.C., quando as legiões romanas lideradas pelo general Tito cercaram a cidade. Os romanos bloquearam todas as rotas de entrada e saída da cidade, cortando o fornecimento de alimentos e água para dentro da cidade. Conflitos internos. Dentro da cidade havia facções rivais lutando pelo controle da cidade. Os zelotes, que eram os rebeldes judeus que haviam se levantado contra o domínio romano, controlavam a cidade e estavam determinados a lutar até a morte. Mas havia também uma facção pró-romana, liderada pelo sumo sacerdote Ananias, que estava disposta a fazer um acordo com os romanos. Essa divisão interna enfraqueceu a resistência judaica contra os romanos. Primeiro ataque romano. Os romanos tentaram entrar na cidade pela primeira vez em maio de 70 d.C. Eles construíram uma rampa para escalar as paredes e usaram torres de cerco para lançar pedras e projéteis sobre as defesas judaicas. Os judeus responderam com táticas de guerrilha, incluindo o uso de arietes para destruir as torres de cerco romanas. Segundo ataque romano. Depois de um período de trégua para celebrar o Festival dos Pães Ázimos, os romanos lançaram um segundo ataque à cidade em julho de 70 d.C. Eles conseguiram invadir a cidade e tomaram o Templo de Jerusalém. Os judeus resistiram ferozmente, mas foram derrotados pelos romanos. Destruição do Templo. Com a tomada do Templo de Jerusalém, os romanos incendiaram o santuário e destruíram completamente o templo. Esse foi um evento traumático para os judeus, e marcou o fim do judaísmo como uma religião centrada no templo. Rendição da cidade. Depois da destruição do templo, os judeus restantes continuaram a lutar contra os romanos. Mas a cidade acabou caindo nas mãos dos romanos em setembro de 70 d.C. Os romanos mataram muitos judeus e escravizaram outros, e a cidade foi saqueada e destruída. O cerco romano a Jerusalém foi um evento devastador que causou a morte de milhares de pessoas e marcou o fim da independência judaica. Ao lermos Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13, não podemos descartar seu contexto histórico para uma boa interpretação bíblica.